Normalmente nós relacionamos a graça do Senhor Jesus só com os pecados que já cometemos, com a nossa necessidade de sermos perdoados e restaurados. Mas você sabia que a graça também é uma provisão para vencer o pecado? Que ela é um empoderamento para andarmos em santidade? Sim, nos próximos minutos eu quero falar sobre essa graça que te ajuda a vencer. Gente, eu estou hoje em Bangkok, capital da Tailândia. Atrás de mim você tem um cenário de Chinatown e eu estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A nossa conversa hoje diz respeito ao trono da graça e ao socorro que dele emana. No livro de Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, nós lemos: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra de Deus fala a respeito de um trono, obviamente o trono de Deus, que é chamado de o trono da graça. A palavra de Deus também nos diz que o único motivo que temos para nos aproximar desse trono é recebermos a ajuda daquele que nele está, que nesse texto é identificado como nosso sumo sacerdote. E a palavra de Deus, ao mencionar esse sumo sacerdote, claramente está falando a respeito de Jesus Cristo. Eu quero conversar a respeito dessa graça que emana desse trono, que emana da pessoa que se assenta no trono, o próprio Deus. A maioria de nós tem, como falei anteriormente, uma ideia e um conceito equivocado de graça. Eu diria incompleto, não tanto que ele seja errado. Normalmente nós associamos a ideia de graça única e tão somente o conceito de perdão dos pecados. É lógico que a manifestação da graça começa justamente nesse ponto. Aliás, a Bíblia diz no livro de Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça veio ao nosso encontro quando nós ainda estávamos perdidos nos nossos pecados, atolados num lamaçal, como diz o salmista. E a graça veio para nos arrancar desse lugar de pecado. Ela ofereceu o perdão de Deus, ela removeu a condenação, mas a expressão da graça de Deus não se limita a isso. A palavra de Deus nos diz na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 2, dos versículos 11 até o 14, a Bíblia nos diz o seguinte, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Obviamente, quando a palavra de Deus diz que a graça se manifestou trazendo salvação, é porque nós estávamos perdidos em nossos pecados. Mas a palavra de Deus continua e diz, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, e continua, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e santa. A mesma graça que nos tirou do pecado, agora nos ensina a viver longe do pecado. Graça não é aquilo que Deus manifestou somente quando eu e você estávamos perdidos. A graça continua operando nas nossas vidas depois que fomos salvos. É lógico que ela nos introduz na salvação. Efésios 2:8 nos diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Nós sabemos que a salvação é uma expressão da graça. Agora a pergunta é, a graça deixou de se manifestar? Ela se manifestou na sua plenitude só naquele momento inicial de salvação? É claro que não. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, fortifica-te na graça de nosso Senhor Jesus. Então é possível me fortalecer? É possível eu avançar nessa graça? Sim. O apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 18, que nós podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aquela mesma graça que começou agindo para me tirar do pecado, para trazer o perdão, para anular a condenação, ela quer continuar trabalhando na minha e na sua vida. E nós precisamos entender que a ação de Deus em relação ao pecado nas nossas vidas não se limita a perdão. A palavra de Deus nos ensina a ter uma postura para vencer as tentações. Por exemplo, Jesus nos ensinou a orar, na chamada oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, dependendo da versão, livra-nos do maligno. O que é que o Senhor Jesus queria que eu e você aprendêssemos? Que há uma oração diária a ser feita. Não necessariamente um modelo apenas a ser repetido, mas há uma oração diária. Sabemos que a oração é diária porque o Senhor Jesus nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje.
Então, a cada novo dia, nós oramos e pedimos pelo pão. E assim como pedimos pelo pão a cada dia, também deveríamos orar para não cair em tentação a cada dia. A tentação tem sido um problema para o homem desde o início. Não apenas no momento em que Adão e Eva caíram e sucumbiram diante da primeira tentação, mas a vida do homem é marcada por ter que lidar com a tentação. O próprio Senhor Jesus lidou com as tentações e venceu. No texto que nós lemos da palavra de Deus, nós vemos que Jesus foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas, não apenas em algumas, em todas as coisas. No entanto, a Bíblia diz que, embora tenha sido tentado à nossa semelhança, ele viveu sem pecado. Ele não se curvou a nenhuma dessas tentações. Ele viveu de forma vitoriosa sobre a tentação e sobre o pecado. E é esse Jesus que soube exatamente o que era ser tentado. Esse Jesus de quem o Evangelho de João diz que ele não tinha necessidade de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia aquilo que existia no homem. Esse Jesus conhece a minha e a sua fraqueza. Ele conhece a minha e a sua tentação. Ele pode nos socorrer. Então a palavra de Deus está falando de um trono onde há graça para nos socorrer. Esse socorro não é apenas quando nós caímos em tentação. Aliás, o Senhor Jesus disse no Getsemane, em Mateus 26, que nós deveríamos vigiar e orar para não cair em tentação. O socorro da graça não é apenas para quem caiu. Deus seja louvado porque há misericórdia para quem tropeçou. E o apóstolo João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a graça não se limita a socorrer quem caiu. A graça é uma capacitação. Eu diria que ela é um empoderamento para que a gente nem mesmo precise cair. Se cairmos, o Senhor estenderá a mão e nos levantará. Mas a graça não está disponível apenas para quem caiu. A graça é uma força capacitadora para que eu e você nem mesmo precisemos cair, para que a gente vença a tentação antes da tentação nos vencer. Então, o que precisamos entender é a perspectiva correta da graça. Eu olho para essa declaração da palavra de Deus e vejo a Bíblia dizendo que esse sumo sacerdote que se compadece de nós, ele quer oferecer graça, ele quer oferecer misericórdia, a Bíblia diz, e nos socorrer em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna para ser socorrido? Infelizmente, a maioria de nós acha que o momento oportuno para ser socorrido é só quando caiu. Quando poderíamos e deveríamos entender que o momento oportuno de ser socorrido é antes da queda. É para prevenir e evitar a queda. Aliás, que tipo de ajuda é essa? A Bíblia está dizendo que o nosso sumo sacerdote foi tentado em todas as coisas e nunca cedeu à tentação. E que ele quer nos ajudar. Com que ele quer nos ajudar? A ajuda dele não poderia ser somente diminuída ao nível de oferecer socorro só no momento que caímos. A graça é uma força empoderadora. A graça é uma força capacitadora da parte de Deus, para que eu e você possamos viver longe do pecado. Graça significa não apenas algo que eu e você não merecemos, mas algo que Deus trabalha nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, enquanto clamava ao Senhor, dizendo a respeito da sua limitação, do seu espinho na carne, ouviu do Senhor uma declaração, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que fraqueza é essa que o apóstolo Paulo estava mencionando? Ele não falava a respeito de pecado, ele falava a respeito de uma fraqueza, ele falava da necessidade de ajuda, de receber força da parte do Senhor, de poder vencer um momento e uma circunstância difícil. E eu e você precisamos acreditar que essa graça está à nossa disposição. Essa graça quer se manifestar na nossa vida. Nós precisamos recorrer ao trono da graça. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados acima das nossas forças. E além de não permitir que a tentação seja maior do que a nossa capacidade de resistir, a Bíblia diz, junto com essa tentação, que nunca ultrapassa o limite da nossa resistência, ele ainda dará o escape, ele dará a saída. O que é esse escape? É uma manifestação da graça de Deus para nos ajudar. Nos ajudar não apenas depois caímos, nos ajudar para que sequer venhamos a cair. Nos ajudar para que a gente vença o pecado e a tentação antes do pecado e a tentação nos vencemos. Já é hora de começarmos a entender que o poder de Deus não se limita apenas a estender a mão ao homem caído e já vencido pelo pecado. Depois de assim começar a agir na nossa vida, essa graça, ela quer não apenas nos ensinar a viver de forma sóbria, justa e santa, renegando as paixões e as impiedades mundanas,
mas ela nos empodera para uma vida de vitória, para uma vida de santidade, uma vida de vitória contínua sobre o pecado, sobre as tentações. Eu e você podemos acreditar nisso. O Evangelho, ele nos toma de um lugar e de uma posição de derrota e nos coloca num lugar e numa posição de vitória. Vitória sobre todas as coisas, vitória inclusive sobre o pecado. Eu quero encorajar você a não apenas batalhar contra a tentação, a não apenas dizer não às propostas do pecado, a não apenas resistir às tentações, mas fazer isso entendendo que não há em nós capacidade de vencermos sozinhos, ainda que esteja no nível da nossa resistência à tentação. Deus espera que a gente não lute apenas com as nossas forças. Deus espera que a gente exerça mais do que o domínio próprio. Deus espera que a gente conte com os seus recursos. E como nos aproximar desse trono da graça? Por meio da oração. Jesus diz, vigiai e orai. Então nós abrimos os olhos, permanecemos atentos, mas embora a vigilância seja importante, o que nos aproxima do trono da graça é a oração. Da mesma forma como o Senhor Jesus recorreu ao Pai em momentos de necessidade, em momentos de batalha, como no Getsemane, ao dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Da mesma forma como Jesus orava quando foi tentado pelo inimigo e jejuava, eu e você precisamos recorrer ao trono da graça e haverá, com certeza, socorro para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude e que a gente possa aproveitar essa ajuda em vez de recusá-la.